E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Gênesis 1, verso 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Grande Pai, te damos graças, porque tudo o que temos é o Senhor quem dá. Tudo que somos é o Senhor quem fez. Por isso, estamos agradecidos por esta palavra, pela mensagem do tempo do fim que o Senhor tem dado, e que cada irmã, cada irmão possa aproveitar este tempo e se alimentar e festejar e glorificar o seu precioso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Este é um dia híbrido. Eu creio que chega um tempo que nós devemos preocupar muito conosco. A pregação, a correção tem que estar em casa e não na casa dos outros.
e termos tempo para dedicar a Deus naquilo que nós temos condições de fazer. Então nós queremos usufruir desta bênção e juntos meditar nestas palavras que não é fácil, mas está tudo neste dia híbrido, de mistura, cruzamento de gêneros, de espécies. Isto é um híbrido entre vegetais e também entre animais. Vocês conhecem o que o irmão Brana tem pregado sobre isto. E a gente tem que sempre examinar a gente mesmo, porque crer na mensagem nós cremos. É assim como crê em Deus. O diabo também crê e estremece. Então, crer na mensagem, nós cremos. Agora precisamos ver se estamos crendo da forma correta, na mensagem. Do contrário, nós vamos hibridar também. Vamos ter uma mistura. E a primeira coisa que aparece para misturar são nossos pensamentos, nossas doutrinas. Eu acho, eu penso que é assim. E nós queremos buscar o original. O híbrido, você sabe que não é original. O híbrido é algo que saiu do original. Ele não é o original. Tem aquela criação original e tem o híbrido que não é original. Contudo, está vivendo no mesmo tempo. Você poderia crer que você é um híbrido? Talvez você, não, eu não sou. Nós somos um híbrido na carne. Nós viemos de uma mistura. E por isso exige-se o novo nascimento. O novo nascimento é uma origem nova. Não é essa mistura na qual viemos. Porque Deus não fez o homem para pecar. Foi o homem que misturou. Então nós somos ligados a Eva, a Adão, de toda forma. E aí é um híbrido na carne. E você sabe que um híbrido na carne, ele não produz nada para Deus. Porque o híbrido, ele não reproduz. Temos esse conhecimento. Ele não reproduz mais. Você tem o híbrido, mas depois ele não tem vida mais. Ele não tem uma linhagem. Ele não prossegue. E o irmão Brana disse que ele não sabe de onde ele veio. Ele não sabe, não conhece o pai dele. Por quê? É uma mistura de raça. E naquela mistura de raça ele não tem legitimidade. Ele é um híbrido. Ele é um cruzamento. Então nós precisamos de obedecer aquilo que Jesus diz para Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Se você quiser sair deste híbrido que você é, que só vive pela carne, que a gente vive pela carne, você nasceu aqui e você tem que morrer. E você não produz nada nesta carne para Deus. Nicodemos pensava que se ele nascesse da mãe dele outra vez, ele ia produzir. Jesus falou, não, aquele que nasce da carne é carne. Você pode nascer quantas vezes você quiser, da carne da melhor mãe. É carne e é híbrido. Mas você tem que nascer de novo. Jesus estava mostrando para ele que ele precisava nascer dele, nascer da sua palavra,
nascer como ele nasceu. Isto é uma origem, isto não é uma mistura. Jesus não é uma mistura de Maria e José. Nós já aprendemos isso. Olha, Jesus não é uma mistura de Maria e José. Jesus não é um cruzamento de Maria e José. Jesus é a origem entre ele e o Pai. Isto é, origem, semente. O Pai produziu o Filho. O Filho, através do nosso novo nascimento, ele nos produziu. Se não tiver o novo nascimento, então não podemos seguir a linhagem. Não prosseguimos, morremos ali mesmo, quando nós hibridamos. Eu tenho alguma coisa tirada aqui, o irmão Brana mostra que o híbrido ele tem uma aparência melhor. O híbrido é bonito, mas não tem vida. Mas que ele é bonito, ele é bonito. Quem conhece a espiga de milho híbrido é bonito, mas ele não reproduz. Por quê? Porque ele já foi um híbrido. Você não pode reproduzi-lo, plantá-lo outra vez, porque ele não reproduz. É uma só vez que ele vem. Depois não tem vida mais. Então tem crente que tem aparência melhor. Tem igreja que tem aparência melhor, mas não tem vida. Nós estamos em busca de uma vida. Eu quero lutar comigo mesmo, não com os outros, até que eu possa perceber de onde eu vim, quem é meu pai, se eu tenho uma linhagem, se eu tenho uma qualidade, um pedigree. Você tem uma qualidade. De onde eu venho? Mas você não é um animal, estou falando do natural para o espiritual. Nós precisamos ver de onde viemos. E se nós viemos lá de Adão, nós nunca vamos servir a Deus corretamente, porque somos mortos já na carne. Nascemos, vivemos, morremos. Não reproduz nada para Deus. Você reproduz para si mesmo, você tem filhos. Que lá no princípio, na origem, no original, na semente original, não era para ter filhos através do sexo, através de dores de parto. Não, os filhos iam vir pela palavra. Assim como Deus fez o primeiro, ele faria quanto ele quisesse. Mas o homem entrou e hibridou, misturou a semente. E misturando a semente, nós passamos a morrer. Tudo que veio depois de Adão já não vivia mais, morria. Por isso precisou, olha para você ver, a primeira semente, diz o irmão Brana na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, ele fala sobre isso, que a primeira semente vindo de Adão, aquela foi Abel. Foi por isso que Abel teve que morrer. Porque Deus tinha que tratar conosco através do novo nascimento. Então Abel morreu e aí veio Sete. Eva mesmo disse, Deus me deu outra semente no lugar de Abel, que Caim matou. Nisto Eva já está dizendo, Abel não é da mesma semente de Caim. Deus me deu outra semente. Então você vê que Deus estava já preparando o novo nascimento. Você não pode servir a Deus apenas em Adão e em Abel. Você tem que ter o Sete,
que é o novo nascimento. Chega um ponto que você não pode servir a Deus corretamente apenas até no irmão Brana. Você tem que ter o 7 para poder gerar o Enos. E aí prosseguiu, um gera o outro. Mas um mulo não gera outro mulo. Tem que pegar duas raças, 2 gêneros, fazer um cruzamento para poder trazer um mulo ou uma mula. Irmãos, a palavra parece que é pesada, mas irmão Brana chamou o crente sem semente, o crente mula. Ele não tem semente. E acha que é alguma coisa porque puxa carroça igual o cavalo, igual a égua. Ele puxa carroça, mas não tem semente. Ele é bom para pregar, ele é bom para evangelizar, ele é bom para cantar, ele é bom para tocar. Agora não quero que ninguém se sinta ofendido. Comecei comigo, ele é bom para pregar. Vocês têm que entender, isso aqui é uma coisa que a mensagem ela tem que ser espalhada desta forma. Porque assim como o cavalo de puro sangue, que diz o irmão Brana que ele aponta para o crente verdadeiro, esse cavalo de puro sangue, ele puxa uma carpideira, mas o mulo, que é falso, que é um hipócrita, que é um cruzamento, também puxa. E todos eles têm orelha. E o mulo sempre tem a orelha maior. Eles são sempre de orelha grande. Outra coisa que o irmão Brand diz, eles não aprendem. Eles não aprendem. Só fica, aquele orelhão. Que foi, você disse, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. O mulo sempre... Tem uma turma de mulos na internet e que eles diz do batismo em nome de Jesus Cristo que veio de Brana. Eles são tão cegos. Batismo em nome de Jesus Cristo não veio nem de Pedro. Se eles acompanhassem a Bíblia, o original, a semente original, o batismo em nome de Jesus Cristo nem veio de Pedro. Está escrito em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, e eles estavam todos assentados, e de repente veio do céu um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa, e foi repartido como línguas de fogo sobre cada um deles. Naquele dia não era Pedro quem falou, arrependei-vos. A gente diz Pedro, mas naquele dia era o dia do Espírito Santo. Assim como tem o dia do híbrido. O dia do híbrido, ele fica confuso. O híbrido está confuso na internet. Ele procura assim, Brana. Não, Brana é um falso. Mas ele é um híbrido. Ele é um mulo. Ele não tem semente. Ele não tem esse pedigree, essa raça. É por isso que ele discute com respeito ao próprio irmão Brana. E eles estão fora de ordem, porque eles não podem ver o original. Então, o batismo em nome de Jesus Cristo não é de Pedro. Se você notar, quando Paulo corrige e diz para a mulher ficar calada na igreja e para ela aprender em silêncio, aquilo também não era de Paulo. Porque toda a escritura inspirada, ela é proveitosa, diz São Pedro, para o ensinamento, para a correção. Então aquilo não era a mensagem de Paulo, era o Espírito Santo, era o original, era a semente original.
Depois você sai do original, você tem um híbrido, você tem uma mula. Tem hora que é um cantor mula, um pastor mula, um obreiro mula, um diácono mula. Espera lá, você vive xingando. Essa é a verdade. Não tem raça. Eles não têm linhagem. A forma que eles olham as coisas não tem a linhagem bíblica. Se você perguntar para eles de quem era Caim, ele diz filho de Adão. Mas você vai na Bíblia, que é o original, diz Caim era do maligno. 1 João 3,12. Então, que esses mulos continuem a ser mulo, porque eles não passam daquilo. Eles não passam daquilo. Todos que ouvem-nos e crê naquilo são mulos iguais. Não tem semente original. É um cruzamento. Você pode ver que no dia de Pentecoste era semente original. E eu li aqui em Gênesis 1, que eu gosto sempre disso. Cada semente produz segundo sua espécie. E eu não posso clarear mais para vocês, mas cada semente produz segundo sua espécie. Cada crente vai produzir segundo sua espécie. O crente católico vai produzir igual a católico. O crente batista, metodista, presbiteriano tem que produzir segundo sua espécie. O crente que nasceu de novo de Jesus Cristo tem que produzir segundo essa espécie de Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo? O que Jesus Cristo foi? O que ele fez? O que ele é? O que ele continua sendo? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixa eu ler um pouquinho a mensagem do profeta. A gente pode pregar sossegado, mas deixa eu ler para você ver a mensagem do profeta, Jeová Jireh, segunda parte, 193. Ele diz: então, exatamente, posicionalmente, você não pode apontar o dedo para isso, pois isto mostra exatamente o que ele disse que aconteceria. Estes sinais estarão nos últimos dias, bem? Onde eles estão? Bem ali, exatamente. 194. Agora, observem, hibridar. Você sabe, se alguma coisa, você torna como se você tomasse um jumento. Você toma como se tomasse um jumento, ele disse. E fizesse reproduzir-se com uma égua. Aí você tem uma mula. Quer dizer, todos nós sabemos disso. E na vida espiritual? Eu tenho que saber se eu estou produzindo a verdadeira semente para Deus, ou se eu estou produzindo mula para Deus. Se o meu exemplo, o meu testemunho, a minha vida, a minha pregação está produzindo o original para Deus, ou está produzindo uma mula. Ele diz, esse povo é louco, mas é assim mesmo, entende? Tem que ser assim, para você aprender. Deus disse, cada semente produza segundo a sua espécie. Agora, de onde tem vindo sua evolução? Seu próprio projeto está condenado. Aquilo que você disse naquilo, você crê. Deus diz que cada semente produza de acordo com a sua natureza. Quer dizer, o cavalo produz cavalo, o jumento produz jumento. Mas o que aconteceu? Ajuntou o jumento e a égua e produziu um mulo. Esse é o problema. Fugiu da espécie, fugiu do original. Quando o crente foge do original, ele produz um mulo, um testemunho mulo, uma igreja mula. Quer dizer, sem semente. Está cheio, não, isso é só beleza, isso é só fantasia. E não é por nós sermos pouco também, não. Eu estou pregando para nós aqui, para o pouco que nós somos, precisamos ver que qualidade de semente nós temos produzido, porque cada semente obrigatoriamente tem que produzir segundo sua qualidade, segundo sua espécie. Se nós somos semente da revelação, vamos produzir a revelação. Se não somos, não cremos em revelação, vamos produzir um mulo.
irmão Branham continua aqui. Aquilo não produz, não pode produzir novamente? Não. Ele está terminado. O testemunho católico, irmão, está terminado. Não pode produzir mais nada. O testemunho protestante não pode produzir mais nada. Olha, a rama pentecostal não pode produzir mais nada. Terminou. Por quê? Hibridou. Vamos falar do princípio, quando o avivamento começou nos Estados Unidos, no Templo Ângelos, quando Deus estava operando, mas depois daquilo, aí começou a entrar o híbrido. Deus usou um homem para fazer esse avivamento, certo? Mas depois vieram as mulheres também atrás. Esse trabalho não falha, irmãos. Não fica só a semente que Deus usa. Sempre tem que ter a semente do homem. Se tivesse parado com a semente de Deus, não teria dado no que deu. Mas eles não podem parar porque já é um cruzamento. O espírito pentecostal já viu no início que não era pentecostal, porque o Pentecoste não denomina, diz o profeta. E eles já se denominaram no momento que eles creram, disseram: se não falar língua estranha, não tem o Espírito Santo. Se falar, tem. Denominaram. E não tem Bíblia para isso. No tempo da Bíblia, do original, eles falaram uma língua que quem estava perto entendeu. Isto é a semente original. Eu queria que um pentecostal me provasse diferente. Está escrito na Bíblia que eles falavam na língua materna daquele povo, e sem eles saberem. Eles falavam naquela língua porque eles eram originais. Eles podiam falar na língua deles, mas depois eles começaram a língua estranha apenas, que eu creio na língua estranha, mas tem que ter o discernimento, tem que ter interpretação. Se não tem interpretação, Paulo diz: cale-se, porque é Babilônia, é confusão. Mas hoje eles estão falando, pregando e falando língua estranha, e o povo gosta, o povo até chora. Eles não percebem que é um espírito híbrido que está fazendo aquilo. Não é o Espírito Santo mais. Eu não estou dizendo das curas, as curas é Deus. Tudo que você recebe de bênção, em qualquer lugar, não foi o diabo. Tudo que você recebe de cura, em qualquer lugar que você for, não foi o diabo. O irmão Branham diz, e Jesus disse, que o diabo não pode curar ninguém. O diabo não pode. A cura é de Deus. Quem cura é Deus. Em qualquer lugar que você for. Então a questão não é cura, porque todo mundo tem cura. A questão está depois da cura. A doutrina que aí vem o híbrido, vem a mistura. Já não tem o original do Pentecostes mais. Se toda a igreja tivesse o original do Pentecostes, nós não teríamos católicos romanos. Nós teríamos a igreja primitiva. Nós não teríamos povo batizado dentro de 2 milênios, batizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo, sem saber o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se eles tivessem permanecido com o original, a semente original que tem que produzir segundo sua espécie. Me mostre quando foi que a católica produziu segundo a espécie que Pedro, pelo Espírito Santo, produziu no dia de Pentecostes. Me mostre que o pentecostalismo tem produzido, ou que o Pentecoste produziu como semente original no dia de Pentecostes. Eles falaram uma língua que os outros entenderam. Eles curavam enfermos, mas eles eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não era batismo de Pedro, isso era ordem do próprio Espírito Santo, que Jesus mandou eles batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas aqueles discípulos sabiam qual era o nome do Pai, eles não eram um híbrido. O híbrido veio no ano 300 depois de Cristo. Aí veio o híbrido, o Papa São Damaso. Aí vem um híbrido.
E quando chega um híbrido, ele não tem aquele batismo mais. Aí ele forma um batismo dele, aí começa a batizar criança e outras coisas mais, vão fazer, e não tem nada de acordo com a semente original. E nós temos que saber que Deus está em busca do original. Nós temos que ter a originalidade, a mensagem que pregamos, a fé que temos. Veja a fé que teve João, dizendo que Caim era do maligno. Se eu tenho a mesma fé que João teve, eu nunca direi que Caim é filho de Adão. Eu direi, Caim é do maligno. Porque isso é original. Mas as pessoas não aprendem. Se as pessoas quisessem viver no original, elas teriam que dizer, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não falando Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz, mas espera lá, foi Jesus que falou, eu prefiro ficar com Jesus do que com Pedro. Como que você vai ficar com Jesus quando Jesus falou, eu dou a chave para Pedro? Para quem você abrir está aberto, para quem você fechar está fechado. No dia de Pentecostes, não adiantava você procurar Jesus, porque ele não estava mais na terra, e um homem chamado Jesus, aquele Jesus, estava na terra num homem chamado Pedro. E eles não podiam receber a mensagem daquele dia, e ela era original. Você pode ver que o povo hoje não crê na mensagem, e ela é original, é semente original. Eles não podem provar que batismo em nome de Jesus Cristo veio de Brana. Eles falam, é do tabernáculo Brana, do tabernáculo da fé, é de Brana. Não, é do Espírito Santo, é da Bíblia. Por que eles falam que é dos homens? Porque assim eles podem meter a língua, mas eles têm que saber que eles são semente de mula. Eles são uma produção híbrida. Agora, eu quero que eles entendam que eu não estou xingando, não. Estou falando que eles são híbrido. E o híbrido é um mulo. É uma mula. Você vai, o híbrido mais antigo na Bíblia é o mulo. Isso já existia lá atrás. Fala deles no tempo de Salomão, já fala deles também. Agora, isso veio para a vida espiritual das pessoas, porque eles deixaram o original e misturaram, e quando você mistura a semente, as espécies, então o que dá é uma mula, é uma fé de mula que eles têm. 195, Jeová Jireh, segunda parte. Eu acho que uma mula é uma das coisas mais ignorantes que eu já tenho visto. Uma mula é assim, o crente mula é o bicho mais ignorante que tem. Eles fazem um trabalho também, pensam que não fazem? Eles dizem assim, estamos fazendo um trabalho para tirar esse povo do erro de Brana. Que coisa! A mula é desse jeito. Eles não têm o original, a semente original, por isso eles não entendem. Se você tem só a semente de Adão, você não pode entender, tem que nascer de Cristo. Nascer de Cristo, filho, é quando você vê o Espírito Santo, a semente original, no dia de Pentecostes, gerando uma igreja, gerando filhos, segundo a própria espécie de Jesus. Aquilo provou, e assim nós poderemos acompanhar até nos dias de Brana e ver onde foi que gerou um povo igual Brana. Cadê a semente original? Nós temos tido, durante o espaço de tempo que o William Brana partiu, 1965 até o ano 2000, nós temos uma grande mistura, uma grande reprodução que deu. Foi do híbrido. E ele hibridou uma vez, gerou, agora é só morte. Trabalha que é uma beleza, mas não muda de vida, não muda de fé. Deus pode fazer o que for para eles, eles não mudam. Você pode ver essa classe de mula no tempo de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, os judeus dos dias de Jesus. Irmãos, falar de um povo que Deus salvou no Egito, depois teve que matá-los no deserto, porque eles não prosseguiram, eles não tiveram a linhagem que Moisés teve.
Eles não tiveram a linhagem que Josué e Caleb tiveram. Então tiveram que ser mortos no deserto. E quando eles vieram para os dias de Jesus, começaram a dizer, mas nossos pais comeram maná. Como que se fosse grande coisa comer o maná no deserto. Comer comida de anjo não é grande coisa? Jesus falou que não. Jesus falou para eles assim, o verdadeiro maná não foi Moisés quem deu para vocês. O verdadeiro maná é o meu Pai que dá para vocês. Então, Jesus está dizendo para eles, o maná que os seus pais comeram lá atrás, o que formou foi vocês um monte de mula. Os híbridos que rejeitam a manifestação de Deus em carne em Jesus Cristo. Aquele monte de mula que apareceu naqueles dias, chamado judeus. Eles falaram, meu Deus, e que tipo de mensagem é esta? Mas a mula é a coisa mais ignorante, diz o profeta, que eu já tenho visto. E de vez em quando eu escuto alguns, né? A hora que eu escuto, então, aí eu fico bonzinho. Porque eu falei, que coisa. Como que eles querem colocar a falha em brana quando está na Bíblia a coisa? Está lá na Bíblia. A Bíblia, eles não querem a Bíblia. Eles não querem ficar obedecendo, observando a semente original da Bíblia. Eles querem passar aquilo para um homem, dizer aquilo é aquele homem. Não, é a semente da Bíblia. Se ele soubesse que William Branham não é uma semente nossa, William Branham é uma reprodução, é a sequência, é a linhagem de Jesus Cristo. Se eles pudessem entender isto, nunca apareceu na terra, depois de Jesus Cristo, um homem que se identificou tanto com Jesus Cristo quanto o William Branham, porque era uma reprodução daquela semente, que aquela semente era original. Mas você pode ver que a semente de mula, chamada anticristo, se reproduziu também no ano 300, como falso profeta, e está até hoje semeando a sua doutrina. Mas Deus tem a sua reprodução. Eu quero acompanhar a semente, cada semente produz segundo sua espécie. E não é só cura divina, não, irmãos. Cura divina, todo mundo pode ter, todo mundo crê em cura divina. A questão é a semente da palavra, a revelação. Cura divina, Deus dá para todo mundo. Deus não dá só para os filhos dele, não. Agora, a revelação é incrível, uma revelação, Deus só pode conceder a semente original. Mas cura divina, bênçãos naturais, que vem para o físico, que vem para o híbrido, ele dá para todo mundo. Mas quando você nasce de novo, você tem sede, você tem fome de justiça, você tem vontade da mensagem do dia, da semente de Deus no dia que você vive. Quantos que falam mal disto? Mais um pouquinho. Você não consegue ensinar-lhe nada. Vou repetir, a mula é a coisa mais ignorante que eu já vi na vida. Você não consegue ensinar-lhe nada. Você pega uma mula e fala para ela, está escrito em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A mula só chacoalha a cabeça, abana o orelhão. Ela não consegue aprender nada. Uma mula não consegue. As pessoas não adianta. Você pega um trinitariano e vai mostrar desde o princípio da Bíblia que eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor e não há outro. Agora hoje nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Senhor, não era outro. Era aquela semente que foi dita lá no Velho Testamento, agora estava manifestado em carne no Novo Testamento, e eles não puderam crer. Pega um trinitariano, eles não creem. Pega um dualista. O dualista tem a mensagem do irmão Branham, que o irmão Branham fala bem dele também. Ele diz assim, a palavra falada é a semente original,
primeira parte, 126. Esta é a razão que o dualismo é hipócrita, híbrido. Trinitariano é hipócrita, híbrido. Dualismo é hipócrita. Eles dizem, não, nós não cremos em dois. Como que não crê? Quando os dualistas pregam que tem um pai e um filho. É dois ou já perdeu o sentido a palavra? Tem um pai e tem um filho à parte. Se tem um pai e tem um filho à parte, então é dois, é dualismo. E o irmão Branham diz que o dualismo é hipócrita. É híbrido, é mula. Não aprende. O dualismo, o cabeça deles partiu, e teve alguns do dualismo que enfiou no meio da mensagem, porque a primeira e segunda etapa está mesclada com dualismo e crendo num só Deus, mas está mesclada. Vê se o dualismo, os dualistas, pregadores dualistas, que eles sabem muito bem que isso é uma falsa doutrina, que o irmão Branham é que diz que isto é hipócrita, que isto é híbrido, que isto é mula. Mas eles não podem aprender, irmãos. Vê se eles procuraram alguém que tenha a mensagem original e dizer assim, olha, você sabe que você está explicando a verdade, é um só. Eles sempre quiseram ensinar errado contra o irmão Branham, porque eles dizem que o irmão Branham mostrava que esse batismo que o povo da mensagem, deixa agora, da primeira e segunda etapa faz, os dualistas dizem que esse batismo estava errado, que esse batismo é unitário. O irmão Branham mostra totalmente diferente na mensagem, mas o dualista é mula, está aqui, é híbrido, é hipócrita. Ele não pode aprender, ele não aprende, a mula não aprende. O irmão Branham diz, ela fica o tempo todo, aguardando uma oportunidade para te meter o pé. Eu queria que os crentes da mensagem, os obreiros, os pastores da mensagem, aprendessem isso, os membros da mensagem, aprendessem isso, membros mula, da mensagem do profeta. E por que não dizer da nossa terceira puxada também? Sim, nós não somos diferentes dos outros. Tem mula no nosso meio também. Tem híbrido no nosso meio também. Então, eu queria que todos eles aprendessem que classe de testemunho estamos dando hoje na mensagem. O que eles têm é espírito de divisão, espírito de invasão. Deixa os crentes por si mesmos escolher. Os crentes têm direito de escolher para onde eles vão. Eles escolheram a católica, eles foram um tempo, foram para batista um tempo, para assembleia um tempo, depois vieram para a primeira e segunda etapa um tempo, outros escolheram a terceira etapa, vem um tempo também, mas tem um tempo que mesmo dentro da terceira etapa, eles não têm originalidade, eles são híbridos, está aguardando tempo para meter o pé num de nós. Você não consegue ensinar-lhe nada. Ela ficará ali com as suas grandes, longas orelhas, vocês sabem, e vai esperar até o último minuto para te chutar antes de morrer. Eu já tive esses crentes mula no meu ministério. Agora escuta, pronto. Eu já tive esses crentes mula no meu ministério. Ficava e ajudava, e vai ali, faz uma visita, faz isso, faz aquilo, mas sempre esperando um dia, se ele não me colocar como pastor, eu meto o pé nele. Eu divido o grupo dele. É um crente mula. Eu já tive isso no meu ministério. Por que a gente ser tão inocente? Trabalhar inocente, não, todo mundo é bom. É que nem o povo fica aí fora. Toda a religião é de Deus, que é de Deus, tem a de Deus e de Satanás. Tudo que fala em Deus está bom, Satanás fala em Deus. E não está nada bom.
Ele está só esperando você dar-lhe o ventre para ele te hibridar. Agora, irmão Breno falando essas coisas, parece que fica pesado para a gente ler. Você não consegue ensinar-lhe nada. Você pega um crente mula e diz para ele, olha, William Branham diz aqui que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que HM faz parte do nome de Deus, que Branham quer dizer perfeito, perfeição. O crente mula diz, eu não creio nisso não. Você não consegue ensinar-lhe nada. Irmão Branham está dizendo aqui, ó, você pode pegar um crente mula e dizer para ele, ó, William Branham não vai ressuscitar para revelar, ele vai ressuscitar, mas não para revelar coisa alguma, porque ele já revelou, está escrito que ele já revelou, está escrito que ele é o 7º selo, foi ele mesmo quem pregou sobre isso. Cada anjo naquela nuvem representava um selo, e ele dizia o 7º, ele não pôde nos abrir, era ele. Quem que ia saber? O original, o crente original. O crente mula nunca fica sabendo. O crente híbrido, mula, nunca fica sabendo. Ele olha, HM, ele não consegue nada, ele não consegue aprender. É o crente mula, diz o profeta. Você não consegue ensinar-lhe nada. 196, Jeová Jireh, segunda parte. Isto lembra-me algo, ela se assentará ali e você lhe dirá coisas. Você já viu mula sentar? A gente vê ela deitar, e ela em pé. Mas irmão Brando diz assim, ela se assentará ali. Ele está falando de crente, ele está falando de gente. Ela se assentará ali e você dirá coisas. Lembra-me de algumas pessoas que dizem serem crentes hoje, grandes e longas orelhas, assentados ali, e os dias de milagres têm passado. Hoje não é mais os dias de milagre que têm passado, porque todo mundo prega milagre, todo mundo prega cura divina. A questão hoje não é os dias de milagre que têm passado, os dias dos selos têm passado, os dias da revelação têm passado, é que eles dizem. Não, não é para isso não. Ou os dias da revelação ainda vai vir. É um mulo. Quando não tem mais anjo, o último anjo foi o William Branham, então os dias da revelação aconteceu. Estou vivendo nos dias da revelação. Não vai vir, já está aqui. Não sabe nada a respeito disto. A única coisa que sabe é algum credo de igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e diz que é um credo apostólico. Isso é credo católico. O credo apostólico é arrependei-vos e cada um, se fosse credo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Se fosse credo, é o Espírito Santo. Entendeu? Mas deixe-me lhes dizer, eu tenho respeito por um puro sangue. Aí você pensa num puro crente. Rapaz, ele pode lhe dizer sua linhagem. Ele pode dizer, olha, eu vim de Sete, Enos, Cainã, Maleleu, Jared, Enoque. Ele pode dizer, ele sabe de onde ele veio, ele sabe sua semente, ele sabe sua originalidade. Amém? Como isso daqui é bom. Ele pode dizer-lhe quem era o seu papai, quem era sua mamãe, quem era sua vovó e vovô. Ele tem linhagem. Irmão, isso aqui é incrível. Ele pode dizer, ele está falando aqui, a mula não pode dizer. O mulo, o meu avô não sabe. Ele não sabe que é o avô dele, porque o pai dele é um cavalo, ou uma égua, a mãe dele é uma égua. Pronto. O pai dele é um jumento,
Ele não sabe quem é o pai, ele não sabe quem é a mãe, ele misturou a raça, misturou as coisas, ele não sabe. Agora, moço, um crente de puro sangue, ele sabe, ele veio do dia de Pentecostes, ele sabe da revelação, ele sabe que Jesus falou que teríamos o Filho do Homem outra vez nos dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló. São Lucas 17, 26, Jesus, o Filho do Homem, falando dele que viria no outro tempo, e ele vindo no outro tempo, ninguém saberia quem seria esse homem. Eles estavam esperando que seria o próprio Jesus, não, era Jesus Cristo no outro homem. Eles não podem ver isso, que é uma reprodução. Ele não era uma mula, ele era a semente original. A mula não reproduz, mas a semente original, ela reproduz. Amém? Então, eu estou terminando. Então, assim são os cristãos que têm linhagem. Podem percorrer por ela exatamente de volta ao livro de Atos e ver de onde vieram. Um cristão com linhagem, nascido do Espírito, a mesma coisa, agindo da mesma maneira. 199, Jeová Jireh, segunda parte, para me encerrar. Os mesmos perseguidores, jumentos e cavalos alimentando-se juntos. Eles dão certo, para eles poderem coabitar, fazer uma cópula, para eles poderem trazer um filho. Eles estão em companheirismo, jumentos e cavalos. Aqui ele vai esclarecer que é jumentos e éguas, porque o jumento é o macho e a fêmea do cavalo. Aí fica comendo tudo junto, fazendo todos os seus trabalhos juntos, porque eles têm como misturar sua semente, hibridar sua semente, e trazer crente mulo para dentro do seu grupo, formando mais crente. Já cresceu, está aumentando, e tem que aumentar mesmo, precisa aumentar. Eles necessitam de mais gente, de mais dinheiro para fazer a obra. Deus precisa de alguém que crê. Sempre pensamos que Deus precisa de dinheiro para fazer a obra. Quando Deus começa a fazer uma obra, eu lembro quando Ele começou a fazer uma obra no ano 2000, e eu não tinha como pagar a água, a luz e telefone. E aí me veio essa mensagem mais diferente de tudo. Ele falou, agora que não vai dar mais mesmo, nem água, nem luz, nem telefone. Porque com a mensagem desse jeito, se com a mensagem pregando igual todo mundo, já não estava dando, e agora? Mas Deus quer provar para nós que Ele faz a obra sem dinheiro. Ele precisa de alguém que crê e dedica a Ele e dê o seu ventre para Ele poder jogar sua semente original. E foi isso que aconteceu. E começamos a dar problema para todos os encontros de pastores, 500 pastores, 1000 pastores, tudo preocupado. Ó, tem alguém dizendo aí, Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome, e isso e aquilo, a era terminou. O que vocês acham? Vocês não deviam nem ter preocupado. Mas por que vocês se preocupam? Porque é mula, não aprende. Fica preocupado. Aí o eleito lá dentro ouviu e saiu fora. O eleito, ele quer semente original, ele dá o seu ventre. Começa aqui no ouvido. Ele dá o seu ventre para Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele dá o seu ventre para a semente, a palavra é semente. Ele dá seu ventre, seu ouvido, sua audição para Deus. E Deus entra e começa a gerar pela fé ali dentro a verdadeira semente. Quem pode falar, meu Deus, os mesmos perseguidores, jumentos e cavalos alimentando-se juntos. Isto é certo, aí está. Você tem que tê-los então. Este é um dia híbrido. É um tempo híbrido, é um dia híbrido. E a única coisa que tem vida é a semente original. Você pode ver vida na semente do jumento, no óvulo da égua.
Mas quando une os dois, sai um sem vida. Uniu os dois, sai um sem vida. É o que tem acontecido com a religião. Eles tomam a palavra de Deus, mistura com a sua égua, e aí forma um monte de mulo, que não dá para aprender mais. Não adianta você querer ensiná-los, eles não aprendem. E não adianta você pegar, aquilo ali é um filho da igreja, vai reproduzir, não reproduz mais nada. Ele morreu quando ele deu o seu ouvido para aquela igreja, ele morreu, ele não pode aprender mais sobre os selos, os trovões, o novo nome, ele não pode porque eles fecharam o ventre quando eles puderam coabitar e hibridar sua semente. E acabou, fechou e está gerando uma mula. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, porque a sua palavra é real. Cada um de nós podemos ter lutas, dificuldades, mas a sua palavra é real, é verdade. Nós vemos que aquilo que o povo não consegue crer, eles não conseguem ver um profeta, está na Bíblia, Elias virá e restaurará todas as coisas. Está na Bíblia, o 7º anjo nos seus dias, ele revelará todo o mistério, assim como tem o dia híbrido do Senhor, tem o dia do profeta, e nós estamos vivendo com esse dia profético, o dia da revelação, o dia da semente. Isto é o que faz esta igreja desse dia final. Ela está comendo o livrinho é a palavra é semente, ela está comendo, isto ao ouvir, aquilo está entrando nela, e está gerando, não uma mula, não um mulo, mas gerando a mensagem do dia, a revelação que o Senhor disse que aconteceria nesse tempo final, que o Espírito e a noiva dizem vem. Aprendemos isto, Senhor, é o Espírito Santo entrando na noiva, e ela crendo na palavra, dizendo vem, vem a palavra, e aquilo gera um povo de fé na palavra, que a sua palavra diz que aconteceria. Nós estamos vendo os dias de Sodoma, homossexualismo, os dias de Noé, casamento e divórcio. Senhor, está aí diante de nós, só mulo que não pode ver, mas está aí. Mas da mesma forma, os dias do Filho do Homem está diante de nós. O mulo pode não ver, mas o eleito, a semente original, que produz segundo sua espécie, está vendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.